E a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN o deputado estadual, delegado Francisquini, do PSL, ele que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Assembleia Legislativa, é a principal comissão da casa, sempre muito trabalho por lá. Nós vamos falar também sobre isso com o deputado. Deputado, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Muito bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes da CBN. A CCJ é a guardiã da Constituição aqui no Estado, é a CCJ da Assembleia, lá em Brasília, onde está o Felipe Francisquini, que de uma maneira inédita por Paraná, também é o presidente da CCJ atual. E nós temos feito todo o trabalho das pautas econômicas, tanto do governo federal como aqui do governador Ratinho Júnior, para que a gente possa ter essa retomada da economia, dos empregos, da renda. E o ano passado nós aprovamos 100% dos projetos dessa pauta econômica, de mudanças que nós esperávamos. A CCJ bateu o recorde de produção, segundo o presidente da Assembleia, em pronunciamento no final do ano, foi a maior produção legislativa dos últimos 28 anos. Então foi uma nova forma de conduzir a CCJ, com várias reuniões. Os deputados que participando toparam esse desafio, 2, 3 reuniões por semana, e nós aprovamos mais de 900 projetos. E mudamos também, Joyce, aquela visão que a Assembleia era muito nome de rodovia, era título de cidadão honorário. 50% dos projetos foram projetos dos deputados de conteúdo, na saúde, na educação, na segurança, e alguns se destacaram. Acho que o próprio chefe da Casa Civil falou da grande parceria que nós tivemos nesse último ano. Nós conversamos há pouco com ele aqui. Os desafios para esse ano, mas eu destacaria do ano passado. A condução da CCJ no fim da aposentadoria e pensões de ex-governadores, o mega enxugamento da máquina administrativa do governo do Estado, que o governador Ratinho Júnior mandou à Assembleia, e o principal é a nova pauta, Joyce. Eu fui o relator da autorização legislativa, um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais que o governador Ratinho Júnior está buscando em bancos internacionais e nacionais para as grandes obras de infraestrutura que vem esse ano. Aí entra o projeto que o chefe da Casa Civil trouxe, o fortalecimento da AGEPAR, agência que vai fiscalizar as parcerias público-privadas das grandes obras, dos grandes serviços do Estado. Então a nossa demanda desse ano é ajudar no fortalecimento e aprovação da nova lei da AGEPAR, Joyce. Até aproveitando, já que o senhor tocou nesse assunto, veio durante aqui amanhã uma pergunta de um ouvinte sobre a AGEPAR. A AGEPAR tem o objetivo de fiscalizar, ela será agora tema dessa discussão na Assembleia, e já que ela fiscaliza os serviços, quem vai fiscalizar a AGEPAR é a pergunta que veio do Altazir, pelo WhatsApp. Como é que funciona e também o olhar da Assembleia dos Deputados em relação ao que caberá para a agência e como é que funciona depois esse olhar sobre a agência, deputado? Bom, se você pensar, a própria democracia, a nossa Constituição Federal de 88 e outros mecanismos, a nossa própria Constituição do Estado, nós chamamos do sistema de freios e contrapesos. Então, mesmo tendo uma agência fiscalizadora, ela é mais uma regulamentadora do serviço. Mas nós temos a Assembleia Legislativa como fiscal, tanto do Executivo como de agências, o Tribunal de Contas do Estado, que acompanha inclusive o orçamento interno da agência, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Acho que são várias ferramentas. E o principal, a imprensa livre, podendo ouvir denúncias, trazer as demandas, que isso gera todo um movimento dessa máquina. Eu acho que a garantia para o cidadão da imprensa livre é ela poder trazer esses fatos quando muitas vezes alguns órgãos podem estar inertes ou omissos, que nós já vimos acontecer no país nos últimos anos isso, né, Joyce? A imprensa empurrou, via a população denunciando e muitos casos vieram à tona. Daí a Operação Lava Jato para contar a história. Deputado, o senhor citou aqui, falamos da... Ou privadas num sistema central que possa ser monitorado com software de inteligência, reconhecimento facial, já está no mundo e a gente ainda não tem algo eficaz aqui. Veja, quando a gente puder chegar no ponto da integração de uma prefeitura como Curitiba, governo do estado, com um banco de imagens, podendo uma pessoa que entre num ônibus com reconhecimento facial identificar se ela tem mandado de prisão e impedir um assalto àquele ônibus. A tecnologia veio, tem que ser aproveitada, mas para isso tem que ter projeto e dinheiro. O governador deu o passo buscando financiamento. Agora o ano é o ano da gente ajudar
no avanço do banco de projetos do governo do Estado. E a Assembleia tem as pontas, os deputados que representam municípios, representam regiões, sabem quais são as obras estruturantes. Por exemplo, no litoral do Paraná, uma parte desse financiamento vai ser para a duplicação da rodovia, que vai trazer o maior investimento da história do litoral, que liga o Porto de Pontal ao grande eixo rodoviário do país, a ponte de Guaratuba, a engorda da praia de Matinhos. Quer dizer, eu citei o litoral como obra estruturante, mas isso vai acontecer pelo estado inteiro. Então acho que a função da Assembleia vai ser apoiar o governo que quer gerar grandes obras, porque isso gera emprego e traz dinheiro para o nosso Paraná. E no momento que a economia está começando a respirar, a gente ainda não está vendo o efeito da mudança no governo federal, porque não é uma mudança de um ano para o outro. O presidente Bolsonaro enxugou a máquina, mandou a reforma da Previdência, ninguém queria fazer uma reforma, mas se não faz, quebra o país. Ninguém ia receber a aposentadoria daqui a 2, 3 anos, igual foi no Rio e no Rio Grande do Sul, que não receberam nem 13º. Então foi uma reforma dura, mas se a gente não tem responsabilidade para fazer tanto lá como fizemos aqui no Estado, a gente já está jogando para a torcida, né? Não adianta ficar sempre discursando para a torcida, pensando em eleição. Foi duro, nós somos muito cobrados por ter feito essa reforma, mas eu acho que no futuro, quando o país estiver estabilizado, nós vamos ter o resultado de ter sido autênticos na hora de votar pelo Estado, para que o Estado sobreviva a esse período difícil que nós estamos enfrentando. Porque reforma foi uma palavra que usamos muito no ano passado, usamos muito nos últimos tempos, tanto em nível federal quanto aqui no estadual. Será uma palavra que ela precisa ou vai continuar sendo utilizada ainda em 2020 ou futuramente, deputado? Veja, o Felipe Francischini, nosso deputado federal lá, colocou esses dias que a pauta do Congresso Nacional desses próximos meses é a reforma tributária. Se nós fizermos uma da Previdência para fechar a torneira, está na hora de agora a gente soltar a economia, principalmente para os empresários gerarem emprego, aumentar a renda. E sem uma reforma tributária e a gente continuar com a maior carga tributária do mundo, alguém para abrir uma porta hoje de uma empresa vai a quase 38% só de impostos, quer dizer, quase metade do que você produz gera de serviço, você paga em imposto. Nenhum país aguenta, nenhuma empresa. Então está na hora de ser mais inteligente, a fiscalização ser forte, mas diminuir um pouco do imposto para o país soltar as amarras da economia. O que acontecer no governo federal, Joyce, você sabe que esse efeito da nacionalização, né, da federalização do debate vai acontecer aqui no Paraná. Vem para cá. O governador acompanhou a reforma da Previdência em Brasília, tivemos que conduzir lá na Assembleia, na CCJ, a reforma da Previdência. Essa reforma tributária que vai acontecer aqui. O governador Ratinho Júnior debatia essa semana a questão que o presidente Bolsonaro lançou de desafio, né? Se ele zerar o imposto do governo federal sobre combustível, se o Estado também topava. Então essa discussão vai ser muito assim. Quanto que o Estado perde de arrecadação zerando o ICMS do combustível? O governador estipulou em 4, 5 bilhões. Aonde a gente vai buscar essa receita para continuar as obras? De uma forma do preço diminuir lá na bomba de combustível, mas a gente poder continuar prestando serviço de educação, saúde e segurança sem diminuição da eficiência. Essa discussão vai vir para o Estado. Tenho certeza que a palavra reforma vai continuar aqui na CBN. Nós estamos conversando com o deputado estadual delegado Francischini, ele que é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Estamos falando sobre essa movimentação na Assembleia, mas também outros assuntos aqui que envolvem a política paranaense, sobre essa influência do cenário nacional sobre um cenário regional, como também esse cenário influencia as eleições municipais em 2020. Bom, se você estudar as últimas eleições, você vê que o cenário nacional, que envolve a pauta econômica, a pauta do trabalho, do emprego, da renda, ela acaba tendo uma influência muito grande nos anos seguintes. Depois de uma eleição presidencial, de acordo com que a economia, principalmente a influência dela na classe média, ela acaba impactando. Então, o trabalho que o governo federal vem fazendo no último ano é um trabalho de enxugar a máquina administrativa, diminuir. A roubalheira desapareceu do noticiário, aquela que a gente acostumava todo dia uma operação Lava Jato dentro de um ministério, diminuiu, desapareceu por completo. Só que não é uma pauta que vai trazer agora resultados efetivos, é uma pauta de uma reforma de um mandato de presidente da República.
Por outro lado, as pessoas começaram a ver esperança no fim do túnel. O governador Ratinho Júnior fez a mesma pauta, seguiu a mesma linha, se você identificar. O enxugamento lá aconteceu aqui, a reforma administrativa do governo do estado, o intuito das grandes obras com parcerias público-privadas, com investimento. Então, eu acho que o governador Ratinho Júnior, com um governo também super bem avaliado, a melhor avaliação hoje nas esferas de poder é do governo do estado, pelo governador Ratinho Júnior, terão impacto. Então, o que nós vamos ter que analisar é qual a influência das políticas públicas implementadas pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Ratinho Júnior, pelo próprio prefeito que estará em reeleição, como impactaram a vida das pessoas. Eu acho que essa análise que faz o componente de uma eleição que nós temos esse ano. O senhor faz parte do PSL e houve a saída do presidente do partido no ano passado. Qual é o impacto esperado em relação a isso? Bom, primeiro nós lamentamos muito, né? Eu fui um dos bombeiros da tentativa de apaziguar em política. A gente sempre vive de conversar, tentar novamente posições antagônicas que elas possam conversar. Infelizmente não foi possível. A minha posição e a do Felipe Francischini, que foi o presidente da CCJ, o Felipe conduziu, aprovou 100% dos projetos, tudo que o presidente Bolsonaro mandou quando ele estava no partido ou fora do PSL, inclusive evitando pautas políticas contra o ministro Sérgio Moro, pautas políticas contra o ministro Paulo Guedes. CCJ foi a grande guardiã quando o Bolsonaro estava no partido ou fora. Isso quer dizer que, independente da posição do presidente Bolsonaro, eu e o Felipe vamos continuar votando e apoiando o governo federal, porque nós acreditamos em princípios e valores que ele defende. Eu já era deputado com 2 mandatos, com muitos votos. O pessoal fala, se elegeram pela onda Bolsonaro. A onda foi importante para mudar nosso país. Quando eu falo onda, tem que ser positivo. Mas o que nós temos é que defender princípios e valores. E nós vamos continuar defendendo. Isso independe de que partido ele está, independente de quem ele apoia ou não. Se a gente mudar e começar a defender princípios e valores diferentes porque ele está ou não no partido, eu já mudei 3 vezes de partido. O presidente Bolsonaro mudou, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes de partido. Eu acho que hoje o eleitor olha muito mais, principalmente aquele que acompanha a política, as posições ideológicas e aquilo que o candidato defende, se ele tem capacidade técnica. Quem quer ser candidato a prefeito de Curitiba dizendo, meu padrinho é fulano, quem me apoia é ciclano, e não tem capacidade técnica para fazer gestão, não tem projeto para uma cidade, vai naufragar. Hoje o eleitor, ele está pelas redes sociais, ele acaba muito politizado, então ele acompanha em detalhes a vida das pessoas que estão se colocando e o que ele já fez e ele tem capacidade para fazer. Só ter padrinho não define mais uma eleição igual a gente via antigamente, em que as redes sociais não estavam tão fortes assim que a gente consegue acompanhar o dia a dia das pessoas. Mas chegou a preocupar ou ainda existe uma preocupação com o fato da criação de um outro partido, aliança, que acomodaria pessoas, inclusive, que estavam no PSL, que chegaram a sair para entrar nesse novo partido? Veja, em outros estados houve confrontos, houve problemas judiciais com os deputados estaduais. Aqui a nossa ideia é tentar levar no limite as negociações para que não haja nenhum problema. Até agora, nós não tivemos nenhum problema grave como aconteceu no nível federal ou nos estados. Por quê? Porque, na minha visão, nós vamos continuar todos juntos, pensando na liberdade econômica, na pauta conservadora em defesa da família. O Aliança, para mim, não é um partido inimigo, como muitos veem, de uma forma errônea. Mas o Democratas, o PSDB, os partidos que apoiam o presidente Bolsonaro e votam essas pautas, não podem ser vistos como um partido inimigo só porque o presidente não está no partido. Então, se eu tivesse hoje a caneta nacional para decidir o PSL, e eu acho que essa é a posição da grande maioria dos deputados que ficaram, nós vamos continuar votando com o presidente Bolsonaro por princípios e valores que defendemos na campanha. Claro, nós vamos agora criar também a cara nova do PSL, um partido de direita com pautas talvez menos agressivas, menos radicais, e vamos respeitar todos aqueles, o Democratas, que é um partido mais de centro, o Aliança, que vai ser um partido que vai continuar votando junto, talvez pautas mais ousadas. Eu acho que a gente tem um amplo espectro ideológico no país, mas eu vejo esses partidos que eu citei, todos apoiam o presidente Bolsonaro. Aqui no
o Estado apoia o governador Ratinho Júnior, e não é porque o governador Ratinho Júnior está no PSD que o PSL ou outro PSDB que apoiam ele vão ser partidos inimigos. Eu acho que depois da minha idade, Joyce, eu vou fazer 50 anos agora em março. A gente, depois de 20 e poucos anos, delegado da Polícia Federal na ponta, comandando operações, a gente aprende a ser mais flexível. O Felipe ainda está no auge dos 20 e poucos anos de idade, então tem os enfrentamentos, mas a gente vai ficando mais experiente, vai conduzindo mais de uma forma harmônica. E eu tenho tentado fazer isso com o PSL aqui, inclusive os deputados que já adiantaram que terão interesse em ir para a aliança. Nós não vamos ter nenhuma ação judicial contra eles aqui no Estado, vão ter inclusive ajuda, porque eu vejo um partido aliado na reeleição do presidente Bolsonaro. E por falar em aliança, até nas eleições municipais agora existem mudanças em relação à questão nesse sentido, né, de alianças para vereadores. Isso, como é que o PSL vê e como é que também está se movimentando nesse sentido, já que há uma mudança para essas eleições? É a primeira eleição, Joyce, que nós não temos mais a coligação proporcional. Isso para quem está nos ouvindo entender, os partidos não vão poder fazer coligação das chapas de vereador para somar os candidatos de vários vereadores. Cada partido tem que lançar a sua chapa. Então é o somatório dos votos dentro do próprio partido que vão dar um volume de votos e vão vindo as cadeiras de acordo com os mais votados. Isso diminui a quantidade de votos necessários para uma eleição, porque vai centralizar. A gente está sentindo que os partidos que têm candidatos fortes a prefeito de Curitiba são os partidos que estão agregando mais pré-candidatos com chance de eleição. Por quê? Porque são os partidos que vão ter os puxadores de voto. Se a gente não tiver quem faça volume de votos para poder ter mais cadeiras dentro da chapa, nós não vamos ter uma eleição, não vamos ter renovação. Com isso, a gente tomou uma decisão no PSL de tentar fazer uma renovação total. Então, nós não temos nenhum vereador com mandato na nossa chapa, e a nossa tentativa é buscar o amplo espectro social de Curitiba, buscando candidatos que representem segmentos, representem regiões da cidade, mas que sejam totalmente novos, que estejam começando. Nós estamos com um curso de capacitação preparada para abril, tanto na área de intelectual, de formação ideológica, para ele entender o que é a democracia, como funciona, os regimes ditatoriais que nós não queremos nos aproximar, mas também até como ele se posicionar de uma maneira adequada nas redes sociais. Acho que esse que é o futuro. Os partidos que têm uma péssima avaliação hoje, a gente vê uma tentativa de reaproximação com essa qualificação profissional que a gente já viu bem feitas em partido como o Novo. Você veja, mesmo não sendo o meu partido, eu tenho que elogiar, porque eles são muito bem construídos na área de qualificação profissional e seleção de seus candidatos. Acho que é o futuro, é selecionar bem os candidatos e dar a qualificação para que eles possam saber como executar a sua função. Não adianta ser candidato a vereador só porque está buscando um emprego. Esse é o erro dos últimos anos. O vereador tem que ser aquele que tem perfil, tem conteúdo e tem foco. O que ele vai fazer? Não é simplesmente chegar lá porque eu quero um emprego e daí a cidade fica sem um debate de alto nível. Isso eu não estou falando de Curitiba, estou falando de Brasil todo, né? O efeito é todo o Brasil. E para a gente fechar, deputado, o senhor lança ou já lançou a sua pré-candidatura? O senhor será pré-candidato à prefeitura? Eu já venho me colocando como pré-candidato. Isso é uma decisão sem voto, é uma decisão nacional até, do grupo político em que eu me elegi nos últimos anos, não só do PSL, mas também que envolve outras posições que estiveram ao meu lado de CPIs, ao meu lado em fiscalizações. Você lembra, eu fui um dos autores de um dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acabou da Janaína Pascoal indo, e o meu, na última hora, ficou ali e acabou sendo mais uma posição política. Mas esse espectro tem me chamado muitas vezes para ocupar uma posição de executivo. A experiência desses anos todos, passado por grandes setores na Polícia Federal em que exigia muita gestão, muita prática também administrativa. Eu acho que chegou a hora de uma novidade, né? As eleições para a Prefeitura de Curitiba vêm só de famílias e políticos tradicionais de muitos anos, de décadas.
Isso aconteceu com o governador Ratinho Júnior, que quebrou esse monopólio, vamos dizer, de grandes famílias. E a minha candidatura em Curitiba é essa também, é a novidade. É trazer coisas novas, é voltar, não a Curitiba do passado só no discurso de marketing de campanha, né? A gente está vendo o alagamento que levou pilhas de carros de uma obra não feita no Rio Belém, ou na UPA do Boqueirão, que a mulher ficou 4 dias e morreu esperando uma vaga no hospital, mas um discurso verdadeiro de cuidar das pessoas. A cidade é linda, a parte de asfalto, de concreto, a grama está cortada, mas a que custo para as pessoas que moram na cidade, principalmente nos bairros? Essa é a visão nossa, Joyce. Deputado, eu queria muito agradecer a sua presença hoje por aqui, por a gente ter comentado vários assuntos da nossa política. Muitíssimo obrigada, um bom trabalho. Agora, retomando essa semana, tem retomada dos trabalhos na CCJ. E a pauta volta, a nossa pauta econômica de apoio aos projetos estruturantes, principalmente o da AGEPAR, que vai ser a fiscal desses bancos de projetos, as PPPs do governador Ratinho Júnior. A pauta agora é ajudar a economia do nosso país e do nosso estado. Obrigado.